E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista aqui da equipe do Já Invest, e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Zerando o Ibov, que é a série onde a gente vai trazer conteúdos e vídeos sobre todas as empresas que estão listadas no Ibovespa. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para você não perder os nossos próximos vídeos e deixa também um like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Lembrando que nada do que eu falar nesse vídeo aqui será recomendação de investimentos, mas se você quiser saber todas as nossas recomendações, quiser ter acesso a todas as carteiras recomendadas que a gente tem aqui dentro do GA, inclusive saber quais são os bancos aí que a gente gosta, os bancos que a gente não gosta, é só você se tornar assinante GA Pro. Escaneie esse QR Code que eu tô deixando aqui em cima, que você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante GA Pro. Também aproveita e segue a gente nessas outras redes sociais que eu tô deixando aqui em cima, beleza? Bom, hoje a gente vai falar do Itaú, que é uma das maiores empresas da Bolsa, né? A terceira maior empresa da Bolsa e o maior banco da América Latina. Então vamos direto aqui pro assunto do vídeo, né? Eu tô na tela aqui do site do Gerando Alfa no Itaú, mas a gente vai voltar aqui depois, né? Vamos passar um pouquinho explicando sobre como o banco ganha dinheiro, um pouco da história dele, vamos passar na apresentação e no final a gente volta aqui, tá? Lembrando que eu fiz um vídeo ontem, pessoal, explicando tudo sobre como bancos ganham dinheiro, sobre como bancos funcionam, a melhor forma de analisar, quais são os melhores indicadores, como interpretar os indicadores. Então eu vou passar um pouco mais rápido aqui nos resultados do Itaú, porque se você quiser entender todos os nomes, nomenclaturas, indicadores, vai nesse vídeo primeiro para você entender tudo aqui e você conseguir analisar sozinho, entender o que eu estou falando. E falando aqui sobre o Itaú, é um dos maiores bancos do Brasil, né? Um dos maiores da América Latina, é uma daquelas empresas que dispensa apresentação, mesmo assim eu vou apresentar para vocês, né? Hoje ele tem um valor de mercado de cerca de 260 bilhões de reais, e quando a gente pensa em tamanho, né, é sempre bom a gente olhar carteira de clientes, quantos clientes esse banco tem, né? Quando a gente olha atualizado no fechamento do fim do ano de 2022, o Itaú tinha cerca de 97 milhões de contas cadastradas, tá? Isso é um relatório direto do Banco Central, sendo que a Caixa tem 148 milhões, Bradesco 102, então o Itaú seria o terceiro maior banco em número de clientes. Interessante de ver aqui a Nubank já chegando no top 5, passando o Santander em 2022, né? Mas claro que aqui é o número de contas cadastradas, não necessariamente são CPFs únicos, são clientes ativos únicos, né? Tanto que se a gente somar aqui os dois primeiros, já passa aí da população brasileira. Então muitos clientes têm conta em vários bancos. Eu, por exemplo, tenho conta em pelo menos 3 bancos, então eu estaria, né, o meu CPF estaria contando aqui em mais de um banco. Então é uma visão que não é necessariamente correta, mas já dá uma certa visão do tamanho do Itaú, né? Ele é o terceiro hoje em número de contas, né? Acima do Banco do Brasil, inclusive. E a Caixa, né, provavelmente tem esse número tão grande por conta do programa do Caixa Tem, do programa do Auxílio Brasil que a gente teve em 2020 e 2021. Muita gente se digitalizou naquele momento, muita gente criou conta. Por conta disso, é um dos maiores hoje, né? Mas tem outras formas da gente tentar chegar nesse market share, tentar entender o tamanho do Itaú frente aos seus pares, né, no mercado financeiro brasileiro. E eu tentei trazer aqui para vocês, né? Quando a gente olha as receitas totais de intermediação financeira no Brasil, hoje o Itaú ele corresponde por 18,3% do total. Então ele é não muito maior, mas ele é o maior de todos os bancos hoje, né? Então do total da receita financeira, né? A gente tem o Bradesco aí em segundo lugar, o Banco do Brasil em terceiro, a Caixa em quarto, Santander em quinto. Então, os 5 maiores bancos aqui concentram boa parte da receita financeira do Brasil, né? Da parte que envolve o serviço bancário. Tem caído um pouco dessa concentração, a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Mesmo assim, eles ainda dominam, com o Itaú sendo o maior de todos, né? Quando a gente olha crédito, agora a gente vê a Caixa à frente do Itaú com uma leve vantagem, isso porque a Caixa ela é muito forte em financiamento imobiliário, principalmente por programas do governo, Minha Casa Minha Vida e tudo mais, mas muito próximo do Itaú. E novamente a gente vê uma concentração forte aqui no crédito brasileiro nos 5 grandes bancos, e a gente vai falar de todos aqui, com exceção da Caixa, que não tem capital na Bolsa de Valores, né? E quando a gente olha o share do lucro líquido de todos os bancos do Brasil, em 2021 ali o Itaú era o que tinha o maior share de lucro, né? Cerca de 27 bilhões versus 21 do Bradesco, que passou maus bocados aí nos últimos anos. Banco do Brasil, Caixa e Santander, novamente a gente enxerga bem essa concentração. Mas muito interessante de ver que a rentabilidade, né, o lucro, o percentual do lucro do total do mercado financeiro, né, vem caindo dos 5 bancos, e também a receita total vem caindo dessa concentração dos 5 bancos, né? E o que aconteceu de 2015 até 2021 para a gente ver essa retração na concentração dos mais poderosos bancos do Brasil? Basicamente, ali em 2015, Banco Inter e Nubank
começaram a entrar no mercado, ou seja, as fintechs nasceram ali em 2015, principalmente essas duas que eu mencionei, buscando democratizar um pouco mais o acesso bancário, o acesso a crédito e acesso aos serviços financeiros de uma forma mais barata, de uma forma melhor, de uma forma mais alavancada, de uma forma mais fácil de se obter. Então a gente começou a ver os bancos que historicamente dominaram o setor aqui no Brasil começaram a ter uma concorrência um pouco mais acirrada, né? A gente consegue até ver aqui esses números de concorrência que eu trouxe, né? Se a gente vê por essa pesquisa feita aqui pela Transfera, né? Ela trouxe o share de transferências que são realizadas pelos bancos, né? E lá em 2017, quase 100% das transferências eram realizadas pelos 5 maiores bancos e foi caindo, né? O share do quanto que eles representam as transferências, pelo menos que são viabilizadas aqui por esse site da Transfera. E aí ela consegue mostrar que a Nubank cresceu bastante, o Banco Inter, C6 e todos os outros que vieram depois aqui competir com os bancões, né? Apesar deles ainda assim, os 5 maiores se concentrarem aqui mais ou menos 50% do share das transferências, dá pra gente ver que eles perderam aqui a liderança que eles tinham, né? E teoricamente, muita gente na época, nesses últimos anos, acreditou que esses banquinhos iam prejudicar bastante os lucros dos grandes bancos, porque iam tirar as receitas ali de tarifas, receitas de tarifa de contas, receitas de anuidade de cartão de crédito. E a gente não viu isso acontecer e a gente vai falar um pouco mais disso, né? Fica claro aqui, inclusive, né? A gente vê que a receita do Itaú basicamente não sofreu e não sentiu tanto assim de 2015 a 2021, e o lucro também, né? A gente teve ali uma queda de lucro em 2020 por conta da pandemia, mas já está voltando ao normal. Tiveram outras questões aqui, né? Aumento de impostos impactou muito mais os bancos do que as fintechs e os bancos digitais conseguiram impactar. Mas a gente vê aí que o Banco Itaú tem voltado com lucro, né? Se a gente pegar aqui os últimos 12 meses, o lucro do Itaú, né? Vamos chegar aqui no lucro do Itaú, dos últimos 12 meses, cadê? Opa, passei. Lucro líquido de 31 bilhões, né? Então ele já voltou para patamares, né? Eu não sei de quando que esse gráfico aqui ele foi feito exatamente, mas é só para a gente ter uma ideia, né? Seguindo aqui, a gente consegue ver também um pouco do market share de cada tipo de linha de crédito de serviços, né? Infelizmente não tem aqui o market share de crédito empresarial, que é um dos mais relevantes para o Itaú, mas só para dar uma ideia para vocês, né? Então o Itaú ele tem 15% aqui do market share de crédito pessoal, que é aquele empréstimo que são feitos direto para as pessoas. Tem 13% do crédito consignado. No imobiliário, né, vejam como a Caixa domina quase que sozinha, né? O Itaú, mesmo assim, tem uma parcela relevante de 11%. Quando a gente vê aqui cartão de crédito, o Itaú tem uma parcela muito relevante, né, 28%. E de veículos aqui, cerca de 13%. Então, em qualquer linha de crédito que a gente tenha no Brasil e de serviço financeiro, o Itaú ele é muito relevante. Afinal de contas, ele é o maior banco do Brasil, né? Como que o Itaú hoje ganha dinheiro, né? O produto bancário no primeiro trimestre de 2023, onde soma, né, receita que vem de crédito e receita que vem de serviços, deu ali por volta de 37,5 bilhões de reais. Sendo que metade aqui, 66% vem de crédito, né, margem com clientes e margem com mercado, vem da parte ali mais bancária do banco mesmo, né, empréstimos, juros, tudo mais. E 34% vem de serviços e seguros. Então, tem serviço de cartão de crédito, emissão de cartão de crédito, receita de seguros, serviço de conta corrente, administração de recursos, que o Banco Itaú é um dos maiores administradores de recursos que a gente tem no Brasil, né? Outros tipos de operação de crédito e garantias. Então, a gente consegue ver que o Itaú ele tem mais ou menos 1/3 da receita dele aí vindo de serviços, que é o que eu expliquei justamente no vídeo de ontem. Os bancos no Brasil eles são verdadeiros conglomerados, então eles têm muito mais do que o simples crédito, apesar de que o crédito ainda é muito relevante em todos os bancos, né? Mas a gente consegue ver uma boa diversificação. Aqui a gente consegue ver justamente a resposta dos bancos em relação a esse ataque que aconteceu ali de 2015 para frente, do maior número de concorrentes, né? Bancos digitais e fintechs, realmente veio um número muito grande de participantes no setor, tiveram algumas facilitações regulamentares que facilitaram a entrada de novos setores, de novos bancos e fintechs no setor, e a resposta dos bancos para esses tipos de bancos digitais, que eles tinham uma eficiência de custo justamente porque eles não tinham agência, eram totalmente digitais, os bancos começaram a fechar a agência ali em 2016, 2017 para frente. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, que o Itaú ele teve um movimento de fechar agências, né, de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais conservadora, enquanto que outros bancos, como o Bradesco, fechou muito rapidamente uma quantidade muito alta de agências. A gente teve aqui o Santander, que inclusive não fechou, praticamente abriu agências aqui entre 2016 e 2022.
E a gente teve também aqui o Banco do Brasil, que começou um movimento de fechar agências ali, teve toda uma polêmica na época, né, que o governo não queria que fechasse, né, mas para a eficiência do banco, para o banco começar a dar mais lucro, ter menos custo, foi necessário, e todos os bancos fizeram mais ou menos isso, tirando a Caixa, que é um banco totalmente público, então eles não buscam eficiência, eles não buscam maximizar lucro, eles buscam fazer o que o governo achar melhor, né. Seguindo aqui, um outro efeito, né? Então eu comentei do efeito de pressão ali nas receitas dos bancos, ou seja, a competitividade tanto na parte de crédito quanto na parte de serviços aumentou bastante por conta das fintechs, né? Então as fintechs começaram a emitir cartão, começaram a dar empréstimo, começaram a oferecer seguros, né? Fintechs seguros. Então houve um ataque muito forte ali na parte de receitas dos bancos, não que eles perderam receita, mas houve a tentativa do ataque, não quer dizer que deu certo. E houve também um cenário muito turbulento nos últimos anos no quesito taxa de juros, né? Então a gente viu uma taxa de juros, aqui a evolução da Selic, né? Que de 2017 saiu de 13, né? Pós-impeachment, pós-crise do Brasil da Dilma ali, né? Saiu de 13%, chegou a 6% ali em 2018, depois para cair a 2%, próximo ali do pior período da pandemia, para subir de uma forma muito agressiva e muito rápida e voltar para um patamar de 13%, quase 14%. Isso daqui é muito difícil dos bancos administrarem, né? Quando a gente tem uma taxa muito volátil, assim, uma taxa de juros básica da economia muito volátil, isso faz com que os bancos sofram ali no curto prazo, às vezes por conta de que eles não conseguem repassar tão rapidamente assim nos novos contratos de empréstimo, nos novos produtos deles, essa taxa, né? Essa diferença da taxa para começar a ganhar no spread. Então muita gente acha que é muito positivo para os bancos que a taxa suba eternamente, mas não é necessariamente verdade. Se a taxa subir demais, isso freia a tomada de crédito e as pessoas, as empresas não vão tomar crédito, então o banco ele não consegue nem ganhar tanto dinheiro. E se ela sobe muito rápido, ele também não consegue reajustar e reprecificar os empréstimos e financiamentos, tudo que ele fez para começar a ganhar dinheiro em cima dessa nova taxa. Então tudo que o melhor cenário para o banco ganhar dinheiro cenários de maiores períodos, né, de longos períodos, de uma taxa mais estável, né, num patamar mais alto, é verdade, para ele ganhar mais dinheiro para o spread ser maior, mas ela tem que ser um pouco mais estável do que a gente viu no Brasil nos últimos anos. Então, o Brasil passou por um cenário muito difícil aí, do ponto de vista de mercado financeiro nos últimos anos. Não é à toa que, quando a gente vê o share lá de lucro, né, todos eles tiveram uma dificuldade. Eu vou mostrar um pouco mais para frente a rentabilidade dos bancos, como ficou muito oscilante nos últimos 5, 10 anos, né? Tem um gráfico desse no final, vou mostrar para vocês. Então agora, pessoal, a gente vai dar uma olhada na apresentação institucional. Se faltar alguma coisa, a gente vai dar uma olhada nos resultados mais recentes do primeiro trimestre de 2023. O banco tem 98 anos de história, sendo que hoje ele tem 50 bilhões de dólares de valor de mercado, como a gente viu, ativos totais de 2,5 trilhões de reais, então considerando o dinheiro todo e o patrimônio do Itaú e dos sócios, mais o dinheiro dos clientes lá, tem 2,5 trilhões de reais, um ROI recorrente na casa de 20%, vamos dar uma olhada se isso é bom, se isso é ruim. A marca mais valiosa da América Latina e mais de 100 mil colaboradores, mesmo com o fechamento de todas as agências que a gente viu ali, né, nos últimos anos, continua com bastante número, né, um dos maiores empregadores que a gente tem aí no Brasil. Está presente em 18 países, né? A maior parte dos países aqui da América Latina, sendo que é muito interessante como tem alguns países, por exemplo, como o Peru, México, e eles não têm todos os tipos de operação, né? Às vezes eles vão ter só a parte de investimento, de investment banking, de private banking, então tem espaço para eles crescerem em outras avenidas nesses outros países que eles já têm presença hoje, né? Quando a gente olha o lucro líquido dele no trimestre, maior parte Brasil, que é uma operação do Itaú, mas ele tem uma parte relevante, importante já no restante dos países da América Latina, né? Mesma coisa na carteira de crédito, então 924 bilhões de reais de carteira de crédito no Brasil, 228 na América Latina, então mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais de carteira de crédito do Itaú, é muita coisa, é um banco realmente muito gigante, né? Um ROI aqui no Brasil de 21%, então tem espaço para ganhar eficiência fora do Brasil, com um ROI hoje beirando aí 17%, e o índice de eficiência aqui no Brasil 37%, lembrando, como eu expliquei no vídeo de ontem, quanto menor, melhor, e 37 é um ótimo nível, né? Um dos melhores níveis de eficiência, tá perdendo só para o Banco do Brasil, mas mesmo assim, muito bom, e novamente tem espaço para eles melhorarem fora do Brasil, que não tem ainda uma estrutura ainda muito competitiva fora do Brasil, onde eles consigam ter uma eficiência de custos muito boa. Quando a gente olha para quem que é o Itaú, né, a estrutura de clientes deles, né, eu vou diminuir um pouco aqui, a gente consegue ver que eles estão desde grandes, aqui a parte de empresas, né, então eles estão desde empresas
que faturam ali acima de 4 bilhões de reais por ano, né, na parte de ultra grandes, né? Tem as empresas large, com faturamento entre 500 milhões e 4 bilhões. Eles estão também em médias empresas, entre 50 e 500 milhões, e micro pequenas empresas até 50 milhões de faturamento. Então, eles têm como atender e tem todos esses tipos de cliente oferecendo soluções para todos esses clientes. Mesma coisa aqui na parte de pessoa física. Então, se o cliente tem mais de 10 milhões de reais investidos, ele é um cliente da linha ali do Private Bank, então tem um atendimento diferenciado, acesso a produtos diferenciados, né, melhores condições de crédito e tudo mais. Tem a parte do Personalité, para quem ganha entre 15 mil e 250 mil reais, né? Na verdade aqui é o total de investimentos, né? Mas antigamente eles faziam por renda, né? Uniclass, esse sim é por renda, né? Então entre 4 mil reais de renda e 15 mil reais de renda mensal entra aqui na parte de Uniclass. Cada classe dessa aqui tem benefícios, né? Como a gente já sabe. E a gente tem o varejão aqui para quem recebe até 4 mil reais, né, de renda. Tem aqui as agências do Itaú, tanto principalmente as agências digitais, mas eles têm agências físicas, mas eles têm também agências digitais para atender principalmente quem é Itaú Class, Personalité, etc. Aqui a gente consegue ver, né, que eles têm vários tipos de produtos e serviços, tem a conta corrente para todo tipo de cliente, cartões, investimentos, consórcio, capitalização, financiamento de veículos, seguros, previdência, imobiliário. Então tem muitos produtos e serviços dentro do Itaú, é um verdadeiro conglomerado, como a gente já falou, né? Aqui as marcas e parcerias que às vezes a gente nem sabe que eles têm, então o IT é do Itaú, o Itaú Uniclass, a Rede, que é de maquininha de cartão, né, que você às vezes passa aí no mercado e tudo mais, é do Itaú também, a parte do Itaú Personalité. O Ion, que é um aplicativo de investimentos, aí é do Itaú. Então eles têm várias parcerias aqui com a Magalu, a parceria com o Carrefour, né, com a emissão do cartão lá do famoso PDA. Tem aqui o investimento majoritário na Porto Seguro, então eles recebem parte da receita ali da Porto Seguro. Enfim, tem muita coisa aqui dentro do Itaú, sendo que eles têm aqui soluções de pessoa física, né, crédito e parcerias para crédito pessoal consignado e parcerias, né, dessas aqui oferecendo soluções para pessoa jurídica, investment banking, adquirência, que é a rede, e capital de giro aqui vindo de outros tipos de parcerias, né? Quando a gente olha aqui outras parcerias do Itaú e onde ele está presente, né? Então ele tem várias formas de canais de distribuição, então tem cartões, tem milhas e pontos, né? Lá pela Azul, né? Tem ou pela Smiles, né? Magalu também tem cartões aqui do Itaú, Credit Card, enfim, um canal de distribuição bem grande, com vários parceiros gigantes aí pelo Brasil. Parcerias comerciais muito interessantes, muitas vezes inovadoras, né? Então, uma parceria recente aí com a Apple, né? Que permite que os clientes financiem ali um iPhone para ficar com um iPhone eterno praticamente dentro do Itaú. M&As, né, e joint ventures, ou seja, fusões e aquisições recentes. Teve um M&A muito interessante com a TOTUS, então eles investiram ali na parte de fintech dentro da TOTUS, então eles estão sempre de olho em M&As, oportunidades. A Avenue, né, muito importante para os investidores que investem fora do Brasil, então o Itaú comprou a Avenue, né, então sempre de olho aí. Aqui eles já nem mencionam mais XP, é muito interessante como nessa apresentação eles nem estão mencionando XP, mas teve a XP também, recentemente, que eles fizeram, né? E a parte de parcerias aqui com Corporate e Venture Capital, né? Então o Itaú ele é muito conhecido por financiar várias, não fintechs, né? Várias empresas pequenas ali e soluções, né? Principalmente tanto internas quanto fora do Itaú. Então eles têm vários aqui que eles estão destacando, né? Seguindo aqui, quem são os clientes do Itaú, né? Então, hoje, eles têm 3,8 mil pontos físicos, que são basicamente as agências, né? Mais de 43 mil caixas eletrônicos, né? Então, é importante capilaridade aí para os clientes. Tem muita gente hoje que ainda faz depósito, que ainda saca dinheiro no caixa, né? Que ainda tira extrato ali no caixa. Então, é importante para eles manterem isso aqui até que um dia a gente talvez pare de utilizar, né? E eles têm também uma solução diferenciada, que são as agências digitais no Brasil. Então, o Itaú ele tem muito conceito do FI digital, né? É um nome péssimo, mas é físico somado com digital. Então, eles têm essa estratégia de manter os dois, eles não têm a intenção no curto e médio prazo de acabar com o físico, eles querem manter o físico e só equalizar ali pela demanda certinho. Mas eles têm as agências digitais, que são basicamente espaços menores ali, muitas vezes num único andar de um escritório você tem várias agências, então os gerentes vão para essas agências digitais, onde eles conseguem fazer o atendimento de WhatsApp, atendimento de e-mail, telefone, Bankline, chat ali, direto com seus clientes,
sem o cliente precisar ir na agência, porque os gerentes não estão nas agências, né? Os gerentes estão nesses escritórios de coworking, né? Que a gente vê por aí. Aqui a gente consegue ver o aumento da eficiência aqui da utilização dos canais digitais pelos clientes deles, né? Então, hoje em dia, a pessoa física, 94% das contratações são já digitais, né? E aí eles consideram transferências, pagamentos realizados em todos os canais, né? Então, 94% já é totalmente digital, né? Então, é muito interessante como o Itaú, ele não traz aqui, né, 2018, 2016, mas era muito menor esse nível, esse número aqui, era pouquíssimo do que era oferecido pelo banco, era feito digitalmente, e hoje já é a maioria, né? Então foi muito rápido essa adaptação aí para esse novo mundo, né? Aqui ele menciona também a abertura de 3,9 milhões de contas em 2022, então é uma abertura muito forte, né? A abertura de um nível de crescimento de banquinho, né? De fintech. O Itaú está conseguindo imprimir esse ritmo forte. Lógico que ele tem várias soluções, né? Ele tem como a gente viu aqui, ele tem o It, ele tem o Ion, né? Ele tem outros canais aí que ele tem de indiretamente, né? Por exemplo, a Clear também é um investimento indireto do Itaú. Então, ele não abre aqui necessariamente, mas imagino que seja It e a conta corrente Itaú básica, né? Aqui a gente vê um resumo da história, né? Então, a criação lá em 1924 pela família Moreira Salles, né? Tanto a família Moreira Salles e a família Setúbal, que hoje são controladores do Itaú, tem uma história muito importante aqui para a história de investimentos no Brasil, não só no setor financeiro, mas também em outros setores que eles se envolveram, né? Então, é bem interessante a história dessas empresas, né? Em 1960, a gente vê aqui o lançamento do primeiro cartão de crédito e débito sendo lançados aqui no Brasil, né? A gente já teve o início ali da automação do sistema bancário em 1980, em 1990 os primeiros provedores de internet chegando aqui no Brasil. Em 2002, o lançamento do mobile banking, né? Já em celulares, né? Ou provavelmente algo similar a celular na época, né? Criação do novo sistema de pagamentos brasileiro. Então, provavelmente aqui é uma entrada de novas regulações para esses meios de pagamento eletrônicos, né? Em 2002, a aquisição do BBA, então o Itaú já fez uma aquisição muito relevante ali em 2002, se tornando o maior banco de investimentos do Brasil. Em 2007, com o lançamento do iPhone, aqui ele coloca marcos históricos da tecnologia misturados com os marcos do banco, né, e toda a evolução que o banco teve ao longo que esses marcos históricos tecnológicos foram existindo, né. Em 2008 foi o marco mais importante na história do Itaú, que foi a fusão com o Unibanco, dando origem ao maior banco privado do Brasil, então realmente foi aqui uma mudança de patamar para o Itaú, né, e já em 2008 ele lançou o primeiro app do banco, né, então já estava de olho, né, um ano depois do lançamento do iPhone, eles já estavam com um appzinho lá para o pessoal poder baixar e utilizar, né. Itaú anuncia investimentos de 11 bilhões em tecnologia em 2012, então já em 2012 um investimento bem forte, né, 11 bilhões se a gente fosse ajustar pela inflação daria bem mais hoje, então o Itaú com pé aí na tecnologia desde sempre. 2014 aqui as fintechs começaram a ganhar força, como eu mencionei no início do vídeo. 2019 aqui o lançamento do It, né? Então demorou bastante até para os bancos acordarem para a ameaça das fintechs, mas eles acordaram muito rápido. Inclusive o It foi um dos bancos, né, fintechs que mais cresceu aí nos últimos 2-3 anos. Hoje está na lista das maiores fintechs do Brasil, quando a gente considera usuários ativos únicos, né? Em 2020, o lançamento do Beyond Banking, aqui o iPhone para sempre, aquele programa que eu falei para vocês, né? 2020 aqui outro marco muito interessante, né? A regulação do Pix, do Open Finance, né? Que teoricamente aumentariam a competitividade no setor bancário, e o Pix viria para ali reduzir um pouco das tarifas de conta bancária, de conta corrente dos bancões. Nenhum dos dois aconteceu, né? Apesar do Open Finance já estar funcionando, o nível de concentração de crédito não caiu praticamente nada desde 2020, e a receita com tarifas de conta corrente ainda não caiu de forma significativa nos bancos, até porque eles cobram para fazer Pix. Então, na verdade, só veio acrescentar a receita deles. E, inclusive, né, o Pix ele é muito mais barato, é muito menos custoso para o banco fazer Pix, né, no lugar de TED ou DOC. Então, os bancos estão ganhando até mais com o Pix do que perdendo. Em 2022 aqui, as parcerias, né, como as aquisições e merges aí, a parte do investimento na TOTOS, a aquisição da Avenue, né, o lançamento do Itaú Shop. Então, o Itaú sempre evoluindo e tentando lançar novos produtos. E muito interessante como eles nem mencionaram aqui a XP, o deal que teve, né, a negociação lá em 2020-2021, mas deveria estar aqui no marco histórico do Itaú, toda a transação que eles fizeram, a compra da XP, o IPO que foi muito bem sucedido,
a saída do investimento ali por parte do Itaú ganhando muito dinheiro, gerando muito valor, né? Então eles multiplicaram muitas vezes o capital que foi investido ali. Eu acho que eles deveriam colocar aqui, mas não estão colocando, talvez por conta aí da briga que tem entre Itaú e XP, né? Aqui eles comentam os pilares de governança, né? Nada muito novo, né? Quem conhece o Itaú sabe do histórico deles de governança de anos e anos aí, décadas de boa governança, né? Hoje em dia com controle familiar aqui pela holding, né? Aí o parque é controlada pelas duas famílias, né? A família Setúbal e a família Moreira Salles, né? Vamos seguir aqui mais informações de governança, né? Que é muito interessante essa menção aqui, apetite de risco, né? Então o Itaú ele sempre teve um apetite de risco menor do que a média do mercado, então sempre foi um banco muito conservador ali em crédito, né? Enquanto ele utilizava ali, enquanto ele tinha de Basileia, que eu expliquei ontem, né? Sempre acima do mínimo. E eles comentam aqui que todas essas discussões com o conselho é definido, né? Qual é o apetite de risco do banco. É tudo aqui feito de uma forma muito transparente e muito sensata, né? Aqui uma parte de cultura, vamos passar, né? Aqui é uma transformação cultural que o banco afirma ter passado aí nos últimos anos, e é verdade, né? Os grandes bancos no Brasil, eles eram muito mal vistos, né? O pessoal odiava os bancões aqui no Brasil, né? Ninguém gostava de ir na agência, ninguém gostava de falar com o gerente, todo mundo ia com aquela sensação de que você ia ser enganado, o NPS era péssimo, e por isso que as fintechs cresceram bastante, né? Então, os bancos acordaram para isso, então eles começaram a centralizar mais um cliente, né, buscando aí a maior satisfação dos clientes, reduziram tarifa, reduziram anuidade necessária, melhoraram o tempo de atendimento, né, fizeram uma transformação digital, então hoje em dia você se resolve muita coisa direto no aplicativo, né, não tem que ir a todo momento na agência, né. Eu, por exemplo, saí do Itaú, eu tinha conta no Itaú, eu saí completamente do Itaú no dia que eu tive que ir na agência lá fazer uma coisa que eu achava completamente absurda ter que sair da minha casa para fazer, fiz a conta num banco digital, né. Eficiência, né, então melhorando aqui investimento em tecnologia, redução de custos, redução de despesas, muitas vezes eles se tornaram mais eficientes, né? Essa transformação digital melhorou a eficiência deles, né? Menos pessoal, menos agências, isso tudo melhorou a eficiência e crescimento, né? Então, intensificando aí o relacionamento com os clientes, eles afirmam que aquele cliente ele tem uma relação muito mais intensa com o banco. Então, ao invés de dar uma receita ali num ano, ele fica 5, 6, 7 anos com esse relacionamento com o cliente, recebendo receita todos esses anos. Então você intensifica o seu crescimento de receita quando você tem um cliente mais contente, um cliente parceiro seu de longo prazo, né? Então muito interessante que o Itaú tá ligado nessa transformação, né? Aqui eles falam um pouco mais da mudança da mudança cultural que eles tiveram, né? Da transformação digital, mas o que é importante de tirar aqui desse slide é justamente o crescimento do NPS, né? Eles não falam qual é o NPS deles. Pesquisas mostram que o NPS dos bancos em 2020, 2019 era próximo de 30 pontos, 40 pontos, que é um nível péssimo, né? Se você vê o NPS da Nubank passa de 80, né? Que é um nível já considerado ótimo. E se eles ganharam 20 pontos desde 2018, significa que hoje eles estão em 60, 70 pontos de NPS. Já começaram a encostar mais na qualidade ali das fintechs, né? Inclusive hoje tem fintechs que é pior do que bancão, porque cresceram demais, cresceram muito rápido e não conseguiram manter ali a qualidade no atendimento, porque não tinha nem dinheiro, né, para manter ali o pessoal, enfim, o pessoal de atendimento, para manter o atendimento rápido, chat humanizado, né? Então o banco ele tem dinheiro demais, ele consegue fazer isso. Muitas vezes uma fintech não consegue, né? Então os bancos hoje em dia talvez vão conseguir ter um crescimento de NPS mais sustentável do que as fintechs, pelo menos as fintechs mais pequenas, né? Aquelas grandes fintechs que têm dinheiro de sobra, como o Nubank, Banco Inter, né, deve continuar tendo NPS bom, mas as menores estão tendo muita dificuldade hoje em dia no mercado, né. Aqui eles falam da transformação de tecnologia, né, então focando ali em solucionar os problemas dos clientes, né, ou então a transformação para cloud, para nuvem, a utilização de inteligência artificial ali para melhorar os produtos, né, então eles comentaram no Investor Day que hoje em dia é monitorado completamente tudo, né, para ajudar eles a tomarem a decisão de qual crédito oferecer, de quanto de limite oferecer para o cliente, né? Então não é somente olhar lá o score do cliente no Serasa para saber se ele é um bom pagador ou não. Então eles conseguem saber onde que o cara está gastando dinheiro, porque qual quantidade que ele gasta, quantas vezes ele vai num restaurante, por exemplo, no mês, né? Para poder facilitar ali a decisão deles, né? Então eles têm muitos dados, né? Estão hoje, eu não cheguei a mencionar, né? Mas estão cerca de 55 milhões de clientes ativos no cartão de crédito, se eu não me engano, do Itaú. Então eles têm muitos dados hoje em dia
dos clientes, né? E, enfim, muita coisa aqui para essa transformação digital acontecer, um investimento muito forte no digital, um investimento muito forte em colaboradores aqui do time de programação, do time de tecnologia, então já são basicamente 20% dos funcionários aqui do Itaú são da parte digital, são da parte de UX, são da parte de tecnologia, então muito interessante essa transformação do Itaú, né? Aqui o foco no cliente e transformação digital com ganho de eficiência, então não adiantaria nada eles focarem no cliente para ganhar menos, né? Então o banco nunca vai querer isso, então ele tentou buscar uma forma onde os sócios, os investidores ganhassem mais, né? Então aqui ele fala do investimento contínuo em tecnologia no primeiro trimestre de 2023 versus 2018, então tem 2 vezes mais investimento no desenvolvimento de soluções hoje, né, no primeiro trimestre de 2023, na verdade, versus 2018, menos 44% de custo de infraestrutura. Então, você vai investindo em melhores tecnologias, numa rede mais veloz, né, em menos agências e em uma transformação digital, você reduz bastante os seus custos de infraestrutura, né? Isso melhora os níveis de índice de eficiência, né? Então, a gente consegue ver lá como em 2019 não era um índice ruim, né? Mesmo em 2019 era um bom índice, 44%, e vem melhorando bastante, chegando aí próximo a 38% no primeiro trimestre de 2023, né? Aqui a gente vê o crescimento das despesas, né? Então a gente teve uma inflação muito forte no anual aí, né? Ano a ano, nos últimos 12 meses. Mesmo assim, a gente teve aí um controle de despesas nos últimos anos, com exceção de 22, que foi realmente muito fora da curva, onde o banco teve vários anos aqui de queda na despesa. Então, ano contra ano, ele estava gastando menos do que o ano anterior. E aí, quando a gente vê aqui 2023 crescer um pouquinho mais, realmente quem não cresceu despesa, né, nos últimos 12 meses com a inflação que a gente teve no Brasil, né? Aqui eles falam um pouco da liderança, aquela questão do market share, né? Então, na parte do imobiliário, eles são o primeiro lugar entre bancos privados. Então, aqui é interessante que, tirando a Caixa, eles são os maiores, né? Mas quando considera a Caixa, ninguém chega perto, né? 14,9% de market share em 2023, né? Na parte de cartão são líderes de mercado também, com 29% no mercado de market share. A parte agro, que é dominada aqui pelo Banco do Brasil, mesmo assim, tem outros bancos que estão crescendo bem, né? O Itaú é um deles, o Banco Inter também está crescendo bem nessa parte de agro aqui, de crédito para agro, porque tem muita demanda. Então, quem tem dinheiro, né? Quem tem Basileia aí, quem tem dinheiro sobrando para dar de crédito, vai conseguir crescer no agro, né? Parte de veículos são o segundo lugar em originação, né, 12% market share. Consignado, 12,4%, primeiro no lugar no setor privado e INSS. Então, nossa, isso aqui eu não imaginava, né? Market share são líder na parte de consignado. E pequenas e médias empresas são vice-líder aqui. Então, é um banco líder aí em originação de crédito em quase todos os setores da economia, né? Em liderança em diversos segmentos e oportunidade de crescimento. Então, aqui ele fala da liderança na rede, né, 23%. Primeiro lugar provavelmente é da Cielo, né? Então eles estão aí em segundo lugar na parte de TPV, no total, no volume total ali de transações no período, né? Na parte de administração de recursos, então são ainda a maior casa de investimentos do Brasil, né? 10,8%, 14 vezes eleita aqui a melhor gestora de fundos, né? Então eles têm muito orgulho aqui desses títulos que eles têm, né? 2,3 trilhões de ativos sob custódia, né? A XP chegou a 1 trilhão um dia desses, né? Então cresceu até que rápido a XP, né? Parte de seguros, o Itaú ainda não tem uma representatividade da receita muito relevante de seguros, né? A gente até viu lá, vamos ver quanto é que vem de seguros, só para a gente não falar besteira, né? Seguros vem 6%, né? Quando a gente compara com o Bradesco tem uma representatividade muito maior de seguro, mas o Itaú, ele vê uma oportunidade, né? 3,6% do PIB da receita de seguros representa o total do PIB do Brasil, então tem muita oportunidade para ele crescer e tomar mercado nesse segmento, né, e passar a diversificar mais a receita daqui para frente, né? Aqui ele fala do crescimento e lançamento de novos produtos, então lançamento do IT, do Ion, né, do Itaú Shop, né, novos produtos ali, a questão do iPhone para sempre, né, 23 milhões de clientes do IT lá em março de 2023, então o IT sozinho hoje é do tamanho do Banco Inter, né, para vocês terem ideia. Aqui a parte de SG a gente pode passar um pouquinho. Aqui esse slide é muito importante, né? Então, os resultados consistentes com geração de valor sustentável do Itaú, né? Então, se a gente pega o ROI do Itaú desde 2013, ele sempre trabalhou numa banda ali acima, né? Entre 20% e 23%, em alguns anos foi muito bom, né? Tirando aqui, obviamente, o ano da pandemia, que foi um ano onde os bancos tiveram uma queda relevante no ROI, um ano de recuperação em 2021, mas sempre numa consistência ali muito próximo a 20%, bem acima do custo de capital, né? Então, se a gente vê o quanto que custa ali
o capital do Itaú, né, principalmente o quanto que ele remunera os clientes dele para utilizar o dinheiro e fazer os empréstimos e ganhar os juros em cima. Ele tem aí um spread muito interessante que está aí na beira de uns 6, 7% aí historicamente. Então, isso daqui é muito interessante, né? Infelizmente, nem outro banco divulga isso daqui dessa forma, né? Mas é uma forma da gente ver aí a geração de valor do Itaú, que foi com consistência, né? Não teve nenhum ano onde ele teve um spread aqui de ROI versus custo de capital médio que não fosse um nível interessante, né? Só talvez 2016, o pior momento do Brasil nos últimos 10 anos, a crise ali de 2016, que teve um spread aqui de 3%, mas mesmo assim um número interessante, né? Seguindo aqui para os números do primeiro trimestre de 2023, então a margem financeira com o cliente crescendo, crescendo não, né? Um total de 24 bilhões, crescendo 20% ano contra ano, então o Itaú está conseguindo expandir bastante a receita ali de margem financeira com os clientes, né? Que é a receita líquida, basicamente, de juros, né? Sendo que versus o quarto trimestre de 2022 foi só um crescimento bem estável aí de 0,7%, então eles não estão expandindo tanto assim a carteira de crédito, né? Mas a gente já consegue ver o crescimento ano a ano, né? 16 bi em 2019, depois 17 e 20 em 2022, né? Margem financeira com o mercado é a parte do trading ali, a parte da tesouraria, né? 600 milhões no primeiro trimestre de 2023, uma queda aí ano contra ano, né? Apesar de que eles não estão sofrendo tanto quanto outros bancos, né? O Bradesco, ele sofreu bastante nessa linha de margem financeira com o mercado. O Itaú, ele tem tido um resultado mais consistente, né? Então, 2019, 1,2 bi, 800 milhões, 2,5 bi, num ano muito bom ali de taxa de juros baixa, que facilita essas negociações, etc. E 1 bilhão em 2022, né? Então, é um resultado um pouquinho mais oscilante aqui dentro do resultado do banco, mas mesmo assim tem uma certa consistência, né? O custo de crédito de 9,1 bilhão, já considerando aqui a PDD, também cresceu bastante, né? Então saiu de 3,8, depois 10, 4 bilhões em 2021, 7 bilhões em 2022, hoje 9 bilhões, né? Crescimento de 30% ano contra ano e 7% acima do trimestre passado, né? Lembrar que a gente está tendo um aumento de inflação não, de inadimplência no país inteiro. Isso tem aumentado o custo de crédito, as despesas com PDD, conforme a gente explicou no vídeo sobre como analisar bancos, né? A receita de serviços e resultado de seguro, 12,4 bi, crescimento de 6,7%, crescimento um pouco mais lento, né? Mais estável em relação ao fim do ano passado, mas mesmo assim a gente vê uma tendência importante aqui de crescimento, né? Lento, mas sempre crescendo todo o trimestre. Então o Itaú, ele é conhecido por ser isso, um banco sólido que cresce um pouquinho todo o trimestre, com muita segurança, muita previsibilidade, né? As despesas não recorrentes de juros, né, caindo frente ao fim do ano passado, subindo um pouquinho, 7% aqui ano contra ano, né? Então, isso muito por conta da inflação, né? A gente tem uma inflação de 10% aí nos últimos 12 meses quase. Então, quando a gente vê que o Itaú conseguiu controlar aqui, é uma boa notícia, né? O resultado recorrente gerencial, aqui é o lucro líquido efetivamente do banco, 8,4 bilhões, né? Crescimento de 14% ano contra ano e 10% frente ao trimestre passado, né? Então, mesmo a margem financeira quase parada, né? Os seguros aqui parado, né? A parte de resultado parado, o lucro subiu, né? E a gente vê novamente aqui um trend positivo, né? O lucro trimestral crescendo aqui, tirando o primeiro trimestre de 2020, que foi um dos piores da história do Brasil. Mesmo assim, um crescimento bem relevante, né? Sem esquecer a gestão de risco. Então, o Itaú, ele nunca esquece a questão de gestão de risco, né? Ele é o banco, talvez, que tem as carteiras mais conservadoras, a gestão mais conservadora nos últimos anos e tem se pagado esse conservadorismo, né? Carteira de crédito de 1,1 trilhão de reais, né? Um crescimento frente ao fim do ano passado de 1% e de 11,7% no ano contra ano, né? Muito interessante que a gente vê o quanto que acelerou a carteira de crédito do Itaú, né? Então saiu de 600 bilhões em 2019 e hoje já passou de 1 trilhão, né? Crescendo aqui basicamente todos os anos. O NPL 90 dias, ou seja, o índice de inadimplência de 90 dias, 2,9%, super saudável, super estável, né? Se a gente olhar antes da crise aqui, a gente tinha níveis parecidos com o que tem hoje, então bem tranquilo, bem controlado. O índice de cobertura de 212%, então é um banco que tem um ótimo nível de cobertura, né? Já teve melhor em 2021, mas é porque era necessário naquele período. O normal é estar próximo de 230%, 200%, né? Então o tanto da carteirinha aberta que já está coberta pelo PDD está num nível muito saudável, né? A gente tem outros bancos aí que não estão tão cobertos assim, né? O fund, né, total de 1,3 bilhões, né, crescendo bastante aqui
ano contra ano, então o Itaú está conseguindo captar dinheiro aí, conseguindo convencer os clientes a trazer o salário, a conta salário, depositar, fazer um CDB, fazer um RDB, fazer uma poupança, para aumentar o bolo de dinheiro que o Itaú tem disponível ali para emprestar, né? Isso aqui é muito importante. Aqui são métricas de liquidez do banco, né? Que são obrigações legais aí do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, né? A gente consegue ver que ele está acima da exigência mínima em todos eles, né? Então, para liquidez corrente ele está com 160%, então ele tem muito mais, tem 60% mais ativos líquidos correntes no presente do que o necessário, né? Mesma coisa para essa métrica de ativos disponíveis, né? Ativos disponíveis de longo prazo. E aqui a gente consegue ver a parte da parte do Basileia que eu expliquei ontem, né? Então o Itaú ele tem 13,5% não era 15% que a gente tinha visto ontem, mas aqui é nível 1, né? Beleza. 3,5% do Basileia, né? Então ele tem mais do que é exigido, acho que ele mostra aqui, né? Isso mesmo, ele tem. Aqui ele mostra 15%, né? Então aqui ele está mostrando para um cálculo do nível 1, e aqui ele está mostrando o índice de Basileia mesmo, o capital mínimo requerido de 11,5%, o Itaú tem 15% quando você considera os complementares que ele utiliza no cálculo dele, né? Então, sempre foi, é só a gente olhar desde 2019, e trimestre a trimestre, ele sempre esteve com o índice de Basileia bem acima aí do capital mínimo requerido, né, pelos órgãos reguladores, então é um banco bem tranquilo. Todos os outros 4, nisso daqui, eles são bem tranquilos, né? Aqui é a base pulverizada de acionistas, né? Então, a maior parte dos acionistas do Itaú são estrangeiros, ou estão lá na NICE, né? Mas tem também 33% que estão aqui no Brasil. E aqui o guidance do banco para o ano de 2023, né? Um crescimento da carteira de crédito entre 6 e 9, então vai ser um ano de menor crescimento de carteira de crédito. A margem financeira com crescimento entre 13% e 16%, então agora eles vão conseguir repassar, reprecificar os empréstimos deles com essa nova taxa de juros, vai ter um crescimento mais importante. Margem financeira com o mercado eu tô achando um pouco otimista, né? 2 bi para fechar o ano entre 2 e 4. Pode ver que até o banco tá um pouco, não sabe o que vai acontecer. Pode ser 2, pode ser 4, que é o dobro, né? Provavelmente vai fechar aí mais próximo de 2 do que próximo de 4. Custo de crédito entre 36 bi e 40 bi, né? Quanto tinha sido em 2022, né? A gente tem que olhar o ano de 2022 para saber se isso daqui foi... Depois a gente volta e vê isso, né, no resultado, mas, enfim, ele não mostra o quanto que é em relação à carteira isso daqui, em crescimento, né? Receita de prestação de serviço, crescimento ok aí, ano contra ano, despesas recorrentes crescendo aí muito em linha com a inflação, né? Então, índice de eficiência abaixo de 40%. Então, eles esperam índice de eficiência abaixo de 40% no consolidado. Mais um ano que deve ser muito tranquilo, muito bom aí para o Itaú, né? Vamos passar aqui rapidamente pelos resultados, né? Que eu quero ver as despesas, o custo de crédito. Aqui é só do primeiro trimestre, né? E se a gente analisar? Não é o ideal fazer isso, mas aí, custo de crédito de 36 bi e ele espera 36 bi, né? Então, não vai aumentar muito o custo de crédito do Itaú, né? Vamos ver se tem alguma coisa para ver aqui. Legal essa parte, né? Que a gente consegue ver as receitas de serviço. Aqui é, na verdade, a carteira de crédito, né? O crescimento da parte de cartão de crédito pessoal, tá tudo crescendo muito bem, né? Nada aqui fora do normal, crescendo pouco. Só veículos que sofrem mais com aumento de juros, então as pessoas não estão conseguindo pagar o quanto que o carro está custando hoje no Brasil, então isso daqui está um pouquinho com um crescimento mais lento, mas tudo vindo muito bem aqui, micro e médias empresas e grandes empresas crescendo também numa taxa saudável para um banco que já é gigante, né? Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? A gestão de portfólio. Então tem muita gente com medo, o que vai acontecer, inadimplência agora no Brasil, né, taxa de juros alta, né, e o novo governo, enfim. Tem vários medos. O que o Itaú trouxe aqui? Como que estava a carteira dele em 2014, antes ali da crise que a gente teve em 2015 e 2016, e como que está hoje, né? Então, o total da carteira que tinha o total da carteira de crédito deles para setores de empresas que tinham muita volatilidade na receita, caiu de 36% para 17%, ou seja, hoje a carteira do Itaú é bem mais saudável e bem menos exposta a setores voláteis, né? Aqui também a redução na concentração dos maiores devedores em relação ao patrimônio líquido do banco, né? Então, lá em 2014, se um dos maiores devedores do Itaú não pagasse, o Itaú ia sofrer bastante. Hoje em dia já está bem mais tranquilo. E a participação de empresas de investment grade, ou seja, empresas que têm ótimos níveis de bolsa, de ótimos
índices de pagamento, né? São empresas que são vistas aí como ótimas pagadoras, era 68% da carteira, hoje em dia 75%, né? Então, o Itaú está mostrando para a gente que ele se tornou mais conservador nos últimos anos, sem deixar de crescer, né? O que é muito bom, né, para um banco. Aqui a evolução da margem financeira com o cliente, nada muito estranho aconteceu aqui, né? Nada muito fora do normal aconteceu aqui. Aqui a margem média anualizada, consolidada, né? E basicamente o spread do banco, eu gosto de olhar sempre considerando o risco, né? Que é essa margem com clientes ajustada ao risco. Acho que não faz sentido a gente tirar o risco da conta, porque o risco ele vai ser pago uma hora ou outra, né? Então basicamente o spread do Itaú hoje é de 5,3% que ele ganha de juros anualizados em cima da carteira de crédito deles, né? Já considerando o custo com o capital. Então, se o custo do capital do Itaú fosse 100% do CDI, é como se você tivesse um resultado de CDI mais 5,3%, ou IPCA mais 5,3%. Né? É por isso que os bancos geram tanto valor no longo prazo, né? Porque você tem quase como um título aqui de renda fixa rendendo todo ano aqui, só que no presente, né, 5% ali ao ano, né? Então é um rendimento muito bom. Né? Aqui é só do Brasil, né? Então eles sempre mostram que o Brasil ele é mais rentável do que as outras localidades, né? Mas quando você investe no Itaú, você está comprando o banco todo, você não consegue comprar só a operação no Brasil. Né? Aqui é a margem financeira com o mercado, então um pouco mais, oscila um pouco mais o resultado dessa parte do Itaú, mas mesmo assim eles mostram que tem uma certa consistência, né? Vocês vão ver quando a gente for falar do Bradesco. O Bradesco sofreu muito mais isso daqui no primeiro trimestre de 2023 do que o Itaú. Aqui a parte de receita de serviços, então é interessante a gente ver, né, a parte de emissão de cartões segue crescendo, então aquela história de que a Nubank, o Banco Inter iam fazer com que os bancos grandes iam ter menos receitas de emissão de cartão, receita de anuidade, por enquanto não está acontecendo, né? A gente vê aqui que segue crescendo trimestre a trimestre, estagnou um pouquinho ano passado, mas porque basicamente não cresceu, né? Receita de conta corrente também, o banco ainda dá 1,7 bilhões de reais de receita de conta corrente, então ainda não estão sendo tão impactados aqui, apesar de que começou a cair agora, né? Mas quando a gente até o fim de 2022 quase que não caía, começou a cair agora, né? A administração de recurso crescendo aqui ainda bastante, né? Parte de fundos, gestão de fundo, né? Que o Itaú tem, que é muito grande, né? Corretagem, enfim, tudo crescendo aqui são outras receitas que são mais relevantes aqui para o banco, né? Quero ver a parte de seguros, né? Seguros crescendo 10%, basicamente estável aqui trimestre a trimestre, né? O primeiro trimestre de 2023 foi um pouquinho mais difícil, né, para operação bancária no Brasil. Aqui é a qualidade de crédito, então a gente consegue ver o histórico de inadimplência, né? Só a gente ver aqui que o banco sempre negociou. Aqui eu quero ver o total, né? O total é esse laranjinho aqui, né? Sempre negociou num patamar de inadimplência bem saudável, né? Só a gente vê aí que tem operações no Brasil rodando com inadimplência de 15%, 16%, 20%, né? No varejo, principalmente. Então, é um pouco arriscado isso daqui. O Itaú sempre teve uma carteira muito conservadora, ótimos clientes, né? Na média, o Itaú tem os melhores clientes aí entre todos os bancos, né? Qualidade e custo de crédito, então aqui a gente consegue ver o custo de crédito que já entra aqui, a PDD, né? Aqui é a provisão complementar que veio da falência ali da Americanas, né? Mesmo assim, sempre com um custo de crédito aí representando 3% da carteira, a gente pode dizer, né? Então, bem tranquilo, bem previsível, né? O índice de cobertura, como a gente viu, então, o banco aí com 212% do total da carteirinha aberta, ele tem já coberto pela PDD, bem tranquilo. As despesas, o crescimento aqui, 9%, né? Padrão, né? Normal, pelo que a gente tem visto aí de inflação e de crescimento de despesas em outras empresas que são também grandes empresas, né? É normal, uma empresa com uma estrutura de 100 mil funcionários, você tem um reajuste de salários também, e aí isso acaba pesando em toda a estrutura de uma vez só, né? Índice de eficiência melhorando, a parte de capital, né? A Basileia aqui, ok? E é isso, né? Bom, pessoal, só para finalizar, eu queria mostrar para vocês esse gráfico que eu até mostrei no vídeo sobre os bancos, né? Para vocês verem a qualidade do Itaú frente os outros pares, né? Por que ele é visto como um banco de melhor qualidade. Aqui é o ROI dos últimos 15 anos dos principais bancos que a gente tem no Brasil, e a gente consegue ver que o Itaú, essa linha cinza aqui, né? Ele sempre rodou com um ROI muito próximo ali de 20%, como ele mesmo mostrou, né? A gente teve uma queda ali de 2016 para frente,
por vários motivos, né? Um pouquinho mais de concorrência, um pouco mais de impostos ali no setor bancário, né? A questão de juros aqui no Brasil que dificultou um pouco, mas ele mesmo assim sempre teve muita consistência rodando próximo aqui desses 20%, versus, né, por exemplo, o Bradesco, que até tinha níveis de rentabilidade próximos do Itaú até 2015, ali mais ou menos, né, rodando abaixo, mais próximo, e veio piorando e não deu sinais de melhora, inclusive está piorando agora em 2022 e continua piorando em 2023, né, enquanto que o Itaú já se recuperou e está melhorando em 2023, né. Então isso daqui eu queria mostrar para vocês. E também como que isso se reflete no valor de mercado, né? Então a gente vê aqui que o Itaú, desde 2008, ele é visto, né? Ele tem o maior valor de mercado de todos os bancos, né? Chega saindo lá de 97 bilhões para 229 bilhões no fim do ano, enquanto, e como eu falei para vocês, né? De 2021 para 2022 ele conseguiu se recuperar, o valor de mercado dele subiu, enquanto que o Banco Bradesco sofreu um pouquinho ali, segue sofrendo, então o valor de mercado do Banco Bradesco caiu. O Santander também segue sofrendo ali, caiu um pouquinho, e o Banco do Brasil melhorou bastante nos últimos 2-3 anos e está subindo aqui, talvez passe aí de valor de mercado em 2023 do Santander, e quem sabe se o Bradesco continuar caindo, o Banco do Brasil logo ali tá valendo mais do que o Bradesco, né? Bom, pessoal, para finalizar, vamos dar a nossa nota aqui pro Itaú, né? Na verdade, já tem análise do Itaú do quarto trimestre de 2022. Pro setor, sigo dando nota 5, governança nota 5 e para empresa nota 9, né? Eu acho que ficou à mostra aí o porquê que eles têm uma qualidade maior, porque eles têm uma carteira melhor do que a média do Brasil, estão conseguindo crescer, estão conseguindo diversificar, estão com uma inadimplência aí muito abaixo da média, né? Estão gerando valor, né? O ROI lá versus o custo de capital. Então, uma ótima empresa, muito bem gerida, muito consistente, paga bons dividendos, né? Então, é uma empresa aí que merece, com certeza, nota 9 aqui no nosso vídeo. Então, pessoal, por hoje é só. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Se inscreve no canal também para você não perder os nossos próximos vídeos desta série, né? A próxima empresa vai ser a Ambev, eu acho que vocês vão gostar desse vídeo. Um abraço, bons investimentos e até o próximo vídeo.